falar o aramaico, que também era popular, ele também falasse o grego, tá certo? Muito bem. A língua grega, diferentemente do aramaico e do hebraico, possui 24 letras. Já o aramaico e o hebraico, a gente vê que possui 22. Então, a língua grega possui 2 letras a mais que o hebraico e o aramaico. Amado, só fazendo uma correção no que eu falei, Coliseu não é herança grega. Eu acabei cometendo aqui um equívoco. Coliseu, ele foi instituído por um dos imperadores de Roma, tá certo? O grande anfiteatro do Coliseu, tá bom? Só corrigindo aqui, porque talvez depois os irmãos possam ver depois e ver, não, irmão bem aqui estava enganado, equivocado. Realmente, eu estou equivocado nessa parte aí. Só retificando aqui o que eu disse, tá bom? Mas em relação à cultura, à religião, realmente houve uma assimilação muito forte por Roma da religião e cultura gregas, tá bom? Deus vos abençoe. Então, a primeira letra do alfabeto grego é o alfa, certo? E a última letra do alfabeto grego é o ômega. Então lá no hebraico a gente viu que a primeira letra do alfabeto hebraico é o Aleph e a última letra é o Tav. Já aqui é alfa e ômega, alfa primeira e ômega segunda, ok? Os gregos, eles receberam seu alfabeto através dos fenícios. Então, foi a herança dos fenícios, só por questão de informação dos irmãos. Foi a herança dos fenícios, o alfabeto, tá certo? Dos gregos. Muito bem, terminamos a parte de escrita e revelação. Vamos aqui entrar em canonização. Só que, como a gente vai ter uma unidade só falando de canonização, aqui a gente vai ver essas noções também, tá bom? Então esse foi um processo penoso, porque não foi algo da noite para o dia. O processo de canonização foi algo assim que passou por foi algo que foi demorado, foi algo que foi debatido, foi algo que foi muito discutido, tá certo? Para se chegar ao consenso dos 66 livros, ok? Então não foi algo assim rápido, não foi algo feito numa única reunião, num único concílio. Tiveram vários concílios para que assim o cânon fosse aprovado. Tiveram que decidir quais critérios que seriam estabelecidos para a aprovação do cânon, tá certo? E os livros que não passaram por esses critérios ficaram de fora do cânon, tá certo? Então o que significa cânon? Cânon, de onde vem canonização? É uma palavra grega que significa vara de medir, ou régua, tá certo? Então é como você é algo que mede, né? É algo que faz uma comparação e faz uma medida, ok? Então, portanto, quando falamos de canonização, estamos falando do vaticínio do texto bíblico como inspirado por Deus. Então, quando estamos falando de canonização, cânon, o que é cânon? Então, em relação à palavra de Deus, né? Nós estamos dizendo que os livros são inspirados. Então, aqueles livros que passaram no teste da inspiração e de outros testes, certo? Do cânon, esses adentraram o cânon. Esses foram inseridos no cânon, foram considerados sagrados, tá certo? Louvado seja o nome do Senhor. É só mesmo uma pincelada, tá bom? Os escritores da Bíblia. Nós tivemos aí cerca de 40 escritores por um período de 1600 anos, muito tempo, certo? O período de 1600 anos foi o período em que que a Bíblia foi escrita. E a diversidade social, regional, cultural e funcional desses autores impressiona principalmente quando observamos a harmonia conceitual integral da Bíblia Sagrada. Então, quer dizer, nós tivemos uma diversidade social, pessoas que escreveram a Bíblia que não eram do mesmo nível social, da mesma classe social. Tivemos pessoas que escreveram a Bíblia que eram de classes sociais diferentes. Podemos aí citar Pedro e Lucas, por exemplo. Pedro era pescador, Lucas era médico. Então, classes sociais diferentes. Regional, nós tivemos pessoas de regiões diferentes, certo? De lugares diferentes que escreveram a palavra de Deus. Lucas, outro exemplo, Lucas, novamente,
era grego, certo? Cultural, Lucas novamente, era grego. Então nós tivemos ali Pedro, que era da Judéia, certo? Cultural, Pedro era judeu, certo? Então quer dizer, enfim, diferenças. E funcional, né? Porque tinha pessoas que tinham um estudo a mais que outras, e outras pessoas que não tinham tanta instrução assim, certo? Então essa diversidade desses autores impressiona principalmente quando observamos a harmonia, porque mesmo eles sendo de classes sociais diferentes, de regiões diferentes, culturas diferentes e nível intelectual diferentes, ainda poderia até acrescentar aqui tempo diferentes, né? Porque nós vemos ali os livros do Antigo Testamento que foram escritos muito antes do nascimento de Paulo, por exemplo, certo? Então, pessoas que viveram em épocas diferentes, que quando um estava vivo, o outro já tinha morrido, certo? Então, nós temos aí também essa diversidade temporal, ok? Desses autores. E isso impressiona. Por que impressiona? Porque há uma harmonia. Há uma harmonia na Bíblia Sagrada, certo? Que integra a palavra de Deus. E essa harmonia é perfeita. Não há contradições entre os autores. Tá certo? A gente vai ver isso já já. O contexto dos autores da Bíblia. Há na Bíblia representantes de diversos contextos para garantir a diversidade da mensagem, bem como a sua clareza incontestável. Por exemplo, a gente pode citar Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, que eram profetas, certo? Esdras era sacerdote. Moisés e Davi já eram pastores de ovelhas, né? Nós vemos ali Moisés passando as ovelhas de seu sogro Jetro, quando ele, na sacerdente, falou com Deus ali, certo? Samuel, nós vemos que ele era juiz. Mateus já era cobrador de impostos. Olha a diversidade de escritores, amados. Então, quer dizer, sacerdotes, profetas, reis, pastores de ovelhas, juízes, cobradores de impostos. A diversidade é grande demais, tá certo? Então, nós temos aí também no Novo Testamento, temos Lucas. Mateus era cobrador de impostos, Lucas era médico, João e Pedro pescadores, Paulo já era artesão, né? Já era fazedor de tendas, e etc. Então, a gente vê a diversidade, como Deus é maravilhoso, tá certo? A coesão da Bíblia, mesmo tendo todos esses autores, pessoal, todos esses escritores oriundos de contextos tão diferentes, né? Porque são contextos diferentes, isso tudo só contribui para a integridade canônica da palavra de Deus. Só mostra que o autor da mensagem é um só, porque veja só, a Bíblia só tem um autor. Ele pode até ter 40 escritores, aproximadamente 40 escritores, mas só tem um autor, porque o autor é o dono da mensagem, aquele que emitiu a mensagem, tá certo? E o autor é Deus. Louvado seja Deus por isso. 2.2 aqui, não há contradição na Bíblia, certo? A harmonia bíblica é algo extraordinário e já despertou o interesse de muitos ao longo da história. Então nós tivemos aí cientistas, ateus, tivemos pessoas que eram curiosas, que eram governantes, e muitos outros já dedicaram, né, suas vidas tentando encontrar algum ponto. Teve pessoas que tentaram aí, de todo jeito, aí, já até morreram, certo? E não conseguiram provar que a Bíblia não é a palavra de Deus. Então nós tivemos cientistas, tivemos ateus, tivemos curiosos, tivemos governantes, e muitos outros que tentaram ridicularizar a palavra de Deus, que tentaram encontrar algum ponto de desequilíbrio na Bíblia, amados. Mas eles não encontraram nenhum ponto de desequilíbrio na palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor por isso, certo? Inclusive até já morreram, fracassaram. Todos, absolutamente todos, falharam em tentar ridicularizar a palavra de Deus, tá certo? A Bíblia Sagrada. Então todos estes opositores, eles morreram sem encontrar uma só, sequer, discrepância na Bíblia Sagrada. Não encontraram nada. Pesquisaram, foram atrás, correram atrás, estudaram, investigaram e não encontraram nenhuma discrepância na palavra de Deus. O que demonstra que a Bíblia é
é a palavra de Deus. Ela não contém, ela é a palavra de Deus, tá certo? Porque o mesmo possui o mesmo mensageiro, certo? O mesmo emissor da mensagem. O mesmo autor da mensagem. É um só. Em todos os livros da Bíblia Sagrada, em todos os 66 livros, há apenas um autor da mensagem. Este autor é Deus. Ok? 3. O ineditismo da Bíblia. O ineditismo da Bíblia está no fato de que ela foi o primeiro livro a reivindicar o lugar de palavra oriunda de Deus para a humanidade. Certo? Então não existiu nenhum outro livro, né, antes da Bíblia Sagrada que reivindicasse o lugar de palavra de Deus. Então a Bíblia foi o livro, pelo menos eu não tenho ciência de nenhum outro, pelo menos, né? Mas pelo menos não me recordo aqui no momento. Então a Bíblia foi o livro que reivindicou e se manteve no lugar de palavra de Deus. E vai se manter, porque ela é a palavra de Deus, tá certo? Então tentaram derrubar, tentaram ridicularizar, tentaram achar alguma discrepância, mas nada, absolutamente nada encontraram na palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, muitos dos autores da Bíblia escreveram seus escritos, né, sem ter conhecimento dos outros autores. Eles não se conheceram. Então imagina aí, Isaías não conheceu Lucas, Isaías não conheceu Paulo, certo? Moisés também não.